Salvem a todos, que assim seja. Eu estou sobremaneira estarrecido com uma situação que aconteceu. Eu fiquei sabendo e fiquei mesmo triste e convicto que Satã, ele tem um propósito. E qual é o propósito dele? É destruir os seres humanos. O propósito de Satã é aniquilar a raça humana, é acabar com a raça humana. É fazer com que a raça humana, ela não chegue, ou melhor, ela não retorne para o lugar de onde ela veio. Por quê? Porque Satã não está de brincadeira, Satã está com um ódio terrível. Um ódio terrível. Eu passei por uma situação assim, ó. Só porque o objetivo dessa situação era enaltecer o altíssimo nome Yod-Heh Vav-Heh. Só por causa disso. Passei por uma tribulação que só a presença do Altíssimo para poder ter compaixão. E aí o que ocorre? Ontem teve um encontro. Teve um encontro dentro do meu carro. Ontem eu fiz um roteiro que só pegou pessoas cristãs. Só pegou cristão. E aí, um dos cristãos vieram do meu lado. E são cristãos, a maioria são cristãos novos convertidos. Cristãos de 6 meses, de 8 meses, que não conhecem nada. E aí começou a puxar assunto. Nesse assunto a gente começou a conversar. E eu aí comecei a mostrar as verdades do Evangelho. As verdades do cristianismo. O verdadeiro lado oculto do cristianismo. E ao mesmo tempo mostrando o lado verdadeiro da salvação, que é Yahweh. E aí foi, o carro está seguindo o rumo na estrada e eu estou ali conversando com eles e eles estão já ia dizer maravilhados, mas maravilha é uma deusa diabólica. Eles ficaram assim atônitos com a verdade, tanto a verdade do cristianismo, que não é a que eles pensam que é, quanto a verdade do Altíssimo. E aí, para resumir, foi uma coisa tremenda. E eles pegaram meu número, pegaram meu WhatsApp para entrar em contato, para poder aprender mais e tal. E que iam se inscrever no canal e tal. E aí, de repente, quando é a noite, eu fico sabendo que um deles foram mordido por um cachorro e foi parar no HGR. E aí, não ia comparecer para poder compartilhar com a gente novamente, porque eles se prontificaram a aprender. Os que se prontificaram a aprender, não foram todos, mas os que se prontificaram a aprender, foi 50% do que estavam dentro do carro. Mas os que se prontificaram a aprender, sofreram agravo. Um já botado no aviso do nada, já botado no aviso para sair do emprego. E aí vai, tá entendendo? Um passou mal, teve que ser socorrido para a UPA. Então quer dizer, Satã está com ódio. Satã, ele tem ódio desse nome Yod-Heh Vav-Heh. E tem ódio de todos que abraçam esse nome e deixa tudo de mão, tudo de lado para servir esse Yod-Heh Vav-Heh. Até para eu chegar aqui para fazer essa live. Foi complicado. Foi uma perseguição, mas eu consegui chegar. E aí quando é ontem, um irmão me mandou, ele postou num grupo de trabalho, ele postou um vídeo. E eu aí estava analisando o que aconteceu com o irmão Edmilson, né? A situação do cachorro que mordeu ele. E aí, no grupo, enviaram um vídeo. E nesse vídeo, estava mostrando que na propriedade do irmão Juarez Cardoso Vital, colocaram umas madeiras
Colocaram as madeiras com prego. Não sei se para furar o pneu do veículo. Não sei se para o gado pisar, que ele mora na zona rural, né? Para poder os gados pisar e furar o pé, ou até pessoas mesmo. Umas tábuas com os pregos aquele prego, acho que é 2610 ou 2612. Já trabalhei com construção civil, eu tenho noção de bitola de prego. E ali parece que é o 212. Não é nem o 2610. Acho que ali é o 212. Eu analisei bem. Eu estava sonolento, mas eu analisei bem. Eu digo, que perversidade é essa? Quem foi que fez isso? Quem foi que entrou na propriedade rural do irmão para colocar aqueles pregos ali para furar o pneu do carro, sei lá, dos carros dos irmãos que vão para lá? Porque eu conheço irmãos que foram para lá, entendendo? Muitos irmãos saem de várias partes do Brasil e vão para lá. E aí eu fui procurar de um irmão, que já teve lá na Casa de Juarez. E aí falei com ele da situação, e botado no grupo o vídeo, ele aí me mostrou algo pior. Ele me mostrou um vídeo em que Juarez viajou para levar a mensagem em algum lugar e tocaram fogo na casa do irmão Juarez. Aí eu fiquei assim, rapaz, como é que pode? Quer dizer que Satanás está furioso e pegou as pessoas da região para tocar fogo na casa do homem enquanto ele viajou no vídeo. Acho que ele está no quarto de hotel, como eu já gravei vídeo também aqui no quarto de hotel, viajando por aí. E tocaram fogo. Aí o irmão disse, não foram o povo maligno, o povo lá de fora, não. Foram os próprios que habitavam a casa dele. Os próprios que estavam ali na casa do Juarez, Cardoso Vital, adorando a Yahweh, louvando a Yahweh, ministrando a Yahweh, homenageando a Yahweh, conversando com Yahweh. Foram esses que tocaram fogo na casa do irmão, porque foram eles que tinham acesso à casa do irmão. Aí eu peguei e falei, rapaz, não é possível. Não é possível. Como eu soube como mandaram uma vez um link de um site que teve um irmão chamado Luquinhas e outro chamado, e uma menina chamada Rafinha que fugiram para casa de Juarez, eu disse, será que foram eles? O irmão falou, não, eles foram que ajudaram a combater o fogo, que ajudaram a tirar as documentações, salvar coisas. Mas foram outros irmãos mais maduros que estavam ali cantando, tocando violão, ali sentado, ali assistindo, sendo apresentado por Juarez, que Juarez apresentava os irmãos, o que veio do Paraná, o que veio de São Paulo, o que veio de Petrolina, o que veio de Rondônia, o que veio de Roraima, o que veio de Amapá, o que veio de Rio de Janeiro. Foram esses que tocaram fogo na casa de Juarez. E antes de tocar fogo, alguns fizeram alguns furtos. Furtaram algumas coisas do irmão para depois iniciar o incêndio. Aí eu fiquei analisando. E eu sempre toco na mesma tecla. Eu sempre digo, rapaz, a gente fala as coisas. Porque assim, vamos comparar eu e Juarez. O pouco que eu conheço de Juarez, o Juarez, ele posta um vídeo hoje, com 2 minutos já tem 3.000 visualizações. Eu posto um vídeo hoje, com 10 minutos tem uma visualização. Então, quer dizer, Juarez, ele é uma pessoa tão conhecida, que se ele fizer um vídeo, arrancando essa folha aqui, ó, e jogando ali, e depois de ligar o dispositivo e jogar o vídeo lá, já tá cheio de visualizações. Se ele fosse um cara que ele ganhasse por visualizações, ele tava milionário. Só que ele confiou demais nas pessoas. Tá entendendo? Aí o que é que ocorre? Então eu penso assim, pô, como eu tenho poucas visualizações, poucos inscritos, então eu sou pouco credibilizado. E se eu sou pouco credibilizado, será que o que eu falo não é verdade? Quando eu digo que Ra-Satã usa as próprias pessoas do nosso meio, quando eu falei naquele vídeo, que Ra-Satã, ele coloca o nome do Altíssimo em símbolo satânico para poder fazer com que as pessoas pensem que o nome do Altíssimo também é satânico. Ou para mostrar que tem pessoas que dizem que servem ao Altíssimo, mas não servem.
tá usando ali o nome do Altíssimo, Yahweh pra lá, Yahweh pra cá, o Altíssimo pra lá, bom amanhecer, bom tempo, usando barbona, usando cabelão, guardando o sétimo tempo, só comendo fruta, mas não está imbuído. Ou seja, essas pessoas é como se elas se infiltram no meio das pessoas que servem Yahweh para poder depois fazer a destruição. E eu falando isso em vários vídeos, e os vídeos foram pouco visualizados, então eu tô falando besteira. Então eu tô querendo dizer que realmente todo mundo que diz Yahweh vai entrar no reino de Yahweh porque faz a vontade de Yahweh. E agora eu tô vendo a realidade. Pessoas que estavam ali, tava com aquela mesma situação que a teologia ensina, quando eu era pastor, que a teologia ensina o seguinte, que Judas, ele deu um beijo em Jesus pelo seguinte, porque os discípulos tudo pareciam com Jesus. Então ninguém, quando Jesus estava junto com os discípulos, ninguém sabia quem era Jesus e quem eram os discípulos. Porque todos falavam a mesma linguagem, todos andavam com a mesma vestimenta, todos usavam o mesmo penteado, a mesma barba que Jesus. Então da forma que Jesus andava, falava e se vestia, os discípulos andavam, falavam e se vestiam. Então ficava difícil de saber quem é Jesus aí nesse meio aí. E aí Judas aí fez assim, eu vou dar um beijo nele e aí vocês vão saber quem é o Jesus. Então foi o que aconteceu. As pessoas andavam juntos com Juarez, se tirasse uma foto, não dava para saber quem era Juarez e quem não era. Porque os irmãos tudo barbado, os irmãos tudo cabeludo, os irmãos tudo de camisa de manga comprida, os irmãos tudo de camisa de uma cor só, os irmãos tudo de chapéu. Então não dava para saber. Mas na verdade, toda aquela galera que estava ali junto com Juarez, alguns estavam infiltrados. Alguns estavam tramando. Alguns estavam armando para poder destruir a vida do Juarez, para ser ponto vital. Então é isso que eu fico falando. Como Rassatã está furioso com a obra do Altíssimo. Como Rassatã está mostrando que já está chegando o fim do reinado dele. Como muitos falam, já viu até o Juarez próprio falando isso, como nas reuniões que eu já fui, apesar de falarem muita besteira, mas eu já vi os irmãos dizendo que essa geração é a última e está chegando o fim do reinado de Satã. E é verdade. Porque Rassatã não se levantou tanto quanto está se levantando agora. É como eu digo, eu não conto o que eu passo, porque se eu contar o que eu passo, tem gente até que diz assim, como o próprio irmão que me mostrou o vídeo, ele falou assim, irmão, será que Juarez, ele não é uma coisa, porque eu fui lá, convivi com ele, fiquei uns tempos lá, mas eu via que ele era muito grosso, que ele era muito ignorante, ele era muito possessivo, ele era muito imperativo, ele era muito brabo. E quando ele dizia que ele era o Messias, eu ficava meio em dúvida que o Messias era manso. E se ele dissesse que não era o Messias, eu até entendia a brabança dele, a grosseria e tal. Mas depois eu fui até embora. Eu fui embora antes do tempo, porque eu não estava suportando meio a forma dele agir. Eu achei estranho, agora deixa eu ir embora. Será que não foi por isso? Será que ele não tem alguma coisa oculta na vida dele? E por causa dessas coisas ocultas que ele está fazendo diante do Altíssimo, ele está sendo castigado? Não é não. Não é não, sabe por quê? Eu não acredito que Juarez ele é um impostor, não. Ele pode dizer que ele é o Messias, ele pode dizer que ele é não sei quem, ele pode dizer que... mas ele não é um impostor, não. Não acredito, não. Tá entendendo? Eu não acredito. Eu não acredito porque se ele fosse impostor, a primeira coisa que ele ia fazer era puxar dinheiro. Tem pessoas aí que tem canal no YouTube aí que faz lives e mais lives e mais lives, tem mais inscritos do que o próprio Juarez. E eles botam na live assim bem grande, ó. Pix, CPF, tal, Caixa Econômica Federal. Pix, RG, tal, Banco do Brasil. Pix, e-mail, arroba, tal, Banco Santander. A galera bota ali na frente, além de ganhar o dinheiro do YouTube, ainda pede Pix para a galera que tá ali seguindo. Então, o Juarez ele não faz isso, não. O canal do Juarez não tem propaganda, o Juarez não tem nada disso, não. É igual o meu. Tá entendendo? Então, ele não é um impostor. Ele não é um impostor. Ele passou por isso, está passando por isso, não é porque ele é um impostor, não é porque ele está enganando o povo, é porque ele está fazendo a obra de Yahweh de verdade. É por isso que ele está passando por isso. E eu fico triste, a única coisa que eu fico tranquilo
é que quando eu falo, até nos encontros lá em Salvador, no lugar que eu vou, que eu falo, olha, tem pessoas, eu já cheguei no encontro, eu cheguei no encontro lá em Salvador, não foi nem por aqui pelos interior. Eu cheguei no encontro e disse e li aquela passagem que os discípulos se afastaram de Yahushua e não quis mais andar com ele. Ele aí virou para os 12 e falou assim, vocês também querem retirar-vos? Aí Kefa falou assim, para quem iremos nós, se tu tem a verdade da vida infinita, se tu manifesta a verdade do Altíssimo, do nosso Pai Alvo, para onde é que nós vamos? Aí Yahushua fala assim, eu não vos escolhi a vós 12, um de vós é um diabo. Ou seja, Yahushua estava subindo e descendo com pessoas falando a verdade de Yahweh, visitando as pessoas, mas tinham pessoas ali, junto com Yahushua, que apesar de estar fazendo aquela obra, estava de maldade, estava de complô, estavam de opositor, estavam com Satanás. Como se dissesse, eu vou com ele até eu ver onde eu posso golpeá-lo. Tinha bandido, tinha ladrão andando com Yahushua. Não era ladrão, como dizia, porque o Messias andava com prostituta, andava com cobrador de imposto, andava com bandido. Não é esse tipo de pessoas, não. Eram pessoas que disseram assim, eu já deixei o meu roubo, eu já deixei a minha maldade, agora vou seguir o caminho do Pai Alvo junto com Yahushua que veio falar a verdade. Mentira! Ele ainda estava roubando, ainda estava praticando mal, ainda estava arquitetando como... Tinha pessoas ali que estavam andando com Yahushua, querendo botar ele no poder para poder ver se ele resolveu o problema. Eu não sei porque não chamaram o Juarez ainda para ser o presidente do Brasil, para se candidatar ao presidente da República, como ele disse que vai resolver o problema da população. Eu não sei como não tentaram fazer isso, como quiseram fazer com Yahushua. As pessoas que andavam com ele queriam fazer dele um presidente, queriam fazer dele um rei na época, um governante político. As pessoas que andavam com ele queria se alimentar, só comida, eu dava atrás dele porque sabia que ele fazia a multiplicação da comida. Ele fazia a comida render. As pessoas andavam com ele porque sabia que alguns pegavam, doavam coisas para poder dar aos pobres, que não era para ele. E essas pessoas que ficavam tomando conta do dinheiro que davam a Yahushua para Yahushua distribuir para as pessoas carentes, roubava. Tá entendendo? Judas mesmo era um. Ele dizia, essas coisas que vocês estão recebendo aí, dá para vender e comprar as coisas para o pobre. Mentira, ele roubava. Então, são essas coisas aí que demonstram que nem todos que estavam na casa de Juarez Sem Ponto Vital estavam ali como discípulos de Yahweh, como seguidores dele. Muitos estavam ali com maldade, já praticando, arquitetando como trair ele, como destruir ele. Tinha muitos Judas e muitas Judetes ali com ele. Muitos bandidos e muitas bandidas ali com ele. As mulheres bonitas, novinhas, com os cabelão cacheado, os vestidão, até o pé, tudo até, intertelado até cá em cima, só faltava até... eu vi uma irmã mesmo, que ela disse que aprendeu com Juarez a verdade do autismo, que ela estava andando até com uma coisa assim, ó. Só mostrava só o olho aqui. Eu disse, ela é muçulmana, é mulher de muçulmano agora? Então quer dizer, mas para que isso tudo se estava com maldade contra o cara? Para que isso tudo se estava com intenção de destruir o que era do cara? Se estava na intenção de ganhar terreno, como o irmão falou que ele doou terreno para muitas pessoas que queriam servir a Yahushua ficar ali. Doou terreno, fez até casa para alguns irmãos. Na casa dele ele fez quartos e mais quartos para abrigar os irmãos que vinham de fora. Quer dizer, estavam tudo ali nessa intenção. A galera estava ali com essa intenção. Não estava com a intenção de servir algo, não. De ter um abrigo, de ter comida de graça. Ah não, a gente capina a casa de Juarez. Isso tudo irmão me contando. A gente capina a casa, os matos, a gente planta ali umas coisinhas, pega o gado, sai. E aí... é como se a gente estivesse trabalhando, a gente vai comer, porque Juarez vai. Por isso que ele, às vezes, pegava no pé de muitos, porque iam para lá com a cara descarada, imperiosa, dormia, comia e bebia, e depois não queria fazer nada. Juarez, pau, é isso mesmo. Eu vou querendo um servo de arro na minha casa comendo e bebendo? Minha filha chegou do interior,
ficava a noite toda no celular conversando com os amiguinhos dela. Quando era de manhã, dormia até meio-dia. Minha esposa tinha que levantar ela. Eu peguei e botei ela pra voar. Bora, voa. Chega. Primeiro que você não quer Yahweh, você quer Jesus. E já fica já se batendo comigo de frente. E segundo que você não quer fazer nada dentro de casa. Não faz nada o dia todo e quando chega de madrugada fica incomodando a gente com um sonzinho de barulho, de conversinha com o nego, com sei lá com quem é. E quando é de manhã, dorme o dia todo e não faz nada. Quando levanta, já levanta com fome, mas o filho não, pode vazar você e seu filho daqui. Quanto mais estranho, pô. Então o Juarez, ele estava certo. Juarez estava certo quando ele botou gente pra fora, como ele escorraçou pessoas. Porque se ele tivesse feito isso desde o começo, ele não tinha passado por isso. Se ele tivesse ficado só no canalzinho dele ali, ó, em vez de estar recebendo pessoas na casa dele, fazendo quarto, fazendo casa, levando pessoas para tal lugar, se ele fosse para casa das pessoas ali, fizesse sua mensagem, gravasse seus vídeos e fosse embora, ele não tinha passado isso. Mas ele confiou na galera que estava indo na doutrina dele, ó, pessoas guardando o sétimo tempo, pessoas usando barbona, pessoas usando calça comprida, pessoas usando camisa de manga comprida de uma cor só, pessoas só comendo fruta, pessoas jejuando. Mas estava com maldade. No tempo certo eu torço ele pelo pescoço. E aí esperou o homem sair, começar a viajar. E aí levaram as coisas que o homem tinha. E ainda tocaram fogo na cara do homem. Tá entendendo? Pessoas ligadas às autoridades. Pessoas ligadas... Tá entendendo? Que não fizeram nada para poder impedir. Aí eu vi muita gente dizer, de parte, da parte como? Se quem é da parte também tá no bolo. Tá no meio. Tá entendendo? Pessoas que não gostam de Yahweh, pessoas que não amam Yahweh, pessoas que não têm apreço pelo Yahweh, pessoas que não têm afeto pelo Yahweh. E quer fazer maldade. E quer destruir todos que professam o nome de Yahweh. Eu tô passando minhas poucas e boas aqui. Às vezes dá vontade de sair correndo igual um doido pela rua. Mas eu sei que isso tudo é por causa do nome de Yahweh. Porque nem no evangelho, quando eu estava no cristianismo, eu não passava tanta coisa como eu estou passando agora. Eu passava minhas coisinhas, porque Satanás bota também para os cristãos ser perseguidos, para pensar que está sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Mas só que agora o nome de Jesus está sendo abraçado por todo mundo. Então quem está sendo perseguido agora é o povo de Yahweh. Tá entendendo? Porque a verdade está aparecendo, como muitos dizem lá no vídeo de Juarez, até que enfim a verdade aparecer, apareceu mesmo. Agora todo mundo sabe que Jesus é um impostor, que Jesus é um falso, que Deus é bandido, que Deus é um demônio e que Yahweh é a verdade e Yahushua é o transmissor da verdade. Aí todo mundo tá indo pra cima dele, pra cima de Yahweh, pra cima de Yahushua e de quem serve e de quem prega. Tá entendendo? E é por isso que Juarez passou por isso. Ele confiou em pessoas que habitavam a casa dele, estavam com ele nas lives, estavam com ele nos encontros, estavam com ele nos vídeos, estavam com ele no canal, estavam comendo na casa dele, estavam bebendo na casa dele, estavam dormindo na casa dele, tudo de graça. Ganharam o terreno, ganharam casa, ganharam o carro, ganharam tudo e no fim passaram o nome para trás. Isso demonstra que nem todos que estão junto conosco falando de algo está com o mesmo pensamento. O próprio Elhanan falou, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem nós, ficariam conosco. Mas isso acontece para que o Altíssimo mostre que nem todos que estão conosco são de nós. Está escrito lá no livro de primeiro, segundo ou terceiro Elhanan. E Elhanan... Aleph, Beta ou Dalet. Então quer dizer, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Tem pessoas que estão comigo também, e por trás está baixando pau em mim. Tem pessoas que dá clientes, fornecedores que ficam, não, Yahweh é o caminho. Depois, olha, Paulo, alguém chega, Paulo, estavam falando de você isso. Eu peguei, intervi e falei, não é assim não. Não é assim como vocês estão falando. Quer dizer, pessoas que estão dizendo que está comigo com Yahweh. Aqui, quiseram ir na minha casa fazer um levante, queriam sair da minha casa para ir fazer um encontro lá, fazer uma live de lá, querer desmascarar, querer baixar a espada em mim, porque eu falei que tinha pessoas que eram salafrárias, que tinham pessoas que estavam dizendo que servia a Yahweh, mas eram tudo descarado, estavam ganhando dinheiro, cesta básica, fazendo joguinho de tigre, fazendo um bocado de zorra aí, usando o nome do Altíssimo. Tá entendendo?
E esse tempo todo o autismo trabalhando dentro do meu subconsciente, do meu entendimento para falar. Pessoas que estão usando o nome do autismo para se autopromover. Pessoas que estão usando o nome do autismo para poder trair quem realmente serve ao autismo. Pessoas que usam o nome do autismo para depois querer dizer que servia, que estava pensando em estar servindo ao autismo, estava servindo a Satanás porque viu o nome do autismo em tal lugar, numa organização criminosa, numa boca de fumo, em um símbolo satânico, não sei aonde. Até no terreiro de Umbanda o nome do autismo estava lá. Então isso significa que ele também é um igual, como eu já vi gente falar. Eu fui na reunião que o cara falou. O Ialro é a mesma coisa de Rassatã, de Mefistófeles, de Gadu, de Ialdabaó, de Terron. É a mesma coisa. Ou seja, pessoas que não acreditam no nome do autismo porque viu em tal lugar porque o Satanás botou. E eu vou ser sincero. Eu vou terminar essa live porque eu ainda vou passar em um lugar que vai ter um encontro. Eu quero ouvir o que a Cris tem a dizer. Mas não vou citar essa situação aqui não. Mas eu quero terminar essa live dizendo que eu estou muito triste. Triste com o que aconteceu com o irmão Juarez. Que apesar que eu não conheço ele, mas eu já assisti o canal dele algumas vezes. Já participei de salas dele e tal. Eu tenho o zap dele, como eu já disse, eu tenho o zap dele, mas nunca falei com ele. Tenho o Facebook dele, eu tenho forma de se comunicar com ele, mas ele nunca se comunicou comigo. Então também não faço questão. O que Juarez tem, eu tenho. O que Juarez tem, eu tenho. Tá entendendo? Então, se ele morasse perto de mim, eu iria até na casa dele por causa de Ialro. Porque ele fala de Ialro, eu também falo de Ialro. Eu conheço Ialro, ele também. Então eu iria para a gente compartilhar junto. Porque os cristãos se unem, então nós também que servimos a Ialro devemos se unir. Mas se ele me tratasse com indiferença, por causa do meu cabelo, por causa da minha roupa que não é comprida, por causa disso, daquilo, ele ia ficar lá e eu ia ficar cá. Quanto mais que ele mora num lugar longeão, ele já foi daqui da Bahia, ele já foi baiano e agora está morando num lugar longeão. Mas só que ele é um servo de Ialro igual a mim. Ele é um filho do Altíssimo, ele é um transmissor da verdade. Ele é até acima. Ele é até acima. Quando eu falo igual a mim, não quero dizer que eu também fui fulano, ciclano, como ele fala, não. Estou falando que ele tem um grau elevado de conhecimento, de ensinamento. Entendendo? Apesar da vida dele simples, na zona rural, da roupa dele simples, o ser que está dentro de Juarez é um ser muito precioso e muito poderoso na presença do Altíssimo Ialro. Tá entendendo? Como ele está em um corpo de carne, como eu posso falar besteira, como ele fala um cara de abobrinha, fala um cara de besteira, eu também falo um cara de besteira. Mas muita coisa que parece besteira que ele fala e que eu falo não é besteira. E está se manifestando aí. E tem muita coisa que o Juarez está falando que vai se manifestar. Que parece bobagem, que parece que é estranho, que parece coisa de filme, mas vai se manifestar. Porque é o último tempo e chegou o milênio, chegou o fim de tudo e vai estreitar. O negócio vai ficar sério. É por isso que estão querendo parar Juarez, é por isso que estão querendo parar Paulinho, é por isso que estão querendo parar aqueles que vêm falar do autismo através das redes sociais e está badalando, abalando o lugar onde passa. Como eu disse uma vez, que Juarez disse que seria surpresa mundial, eu seria surpresa regional. E a região que eu chego aqui da Bahia, a Ialro tá fazendo assim, rapo. Ontem dentro do meu carro, o meu carro tá aqui do lado. Dentro do meu carro, Ialro fez um rebuliço que a metade falou assim, eu vou seguir esse Ialro aí, porque pelo que você tá falando, eu já vi que o cristianismo não é verdade não. E você tá falando com muita firmeza, você tá falando com muita segurança, você não tá falando assim meio balançado, você tá falando com segurança, então eu tô sentindo que isso é verdade. Então, só é isso aí, pô. Surpresa regional. Onde eu tô chegando, eu tô falando do autismo e a galera... Eu não sabia não. Eu não sabia que era assim não. Eu cheguei no lugar que falei da Virgem. Tomaram susto os irmãos, diziam, rapaz, eu mesmo não sabia disso não. Ontem mesmo falei sobre José e Maria, aí eu usei o nome normal, né? José, Maria e o Messias, que disse que Maria era virgem e o Espírito Santo baixou nela. Eu expliquei que mentira, que a Rousseff teve uma relação com Mauroen, e aí o anjo Gaburu só veio avisar ela que essa pessoa que está aí no seu ventre, ela é bendita, ela vai vir falar a verdade, ela vai trazer a salvação do Altíssimo para as pessoas, porque as pessoas estão enganadas aí fora, e ele vai sair com ousadia. Porque já mataram os profetas tudo, e ele vai ser um novo profeta que vai pregar a verdade. E aí teve um que disse assim, mas Maria era virgem. Como é que Maria era virgem se ela teve mais filhos, teve mais filha?
Aí mostrei para ele na Bíblia dele aqui. Ele não é filho de José, tá vendo que ele não era filho do Espírito Santo, ele era filho de José. Não está aqui seus irmãos Tiago, João, Simão e Judas? Também suas irmãs não estão aqui? Então quer dizer, como é que Maria era virgem, se Maria também tinha irmã? Então, Maria tinha filhos e filhas. Então eu vou acabar essa live, porque eu já estou vendo que a rede já está ficando atribulada aqui. E vamos ficar firme. Vamos orar pelo irmão Juarez, as pessoas que conhecem o irmão Juarez aí. Vamos orar por ele, vamos orar por todos nós. Orem por vocês também, porque a partir do momento que vocês professam o nome de Yahweh, o Satanás vai se levantar contra você também. Então vamos buscar o Altíssimo cada dia mais. Porque tem hora que Satanás parece que monta nas minhas costas, assim, que eu disse, o Altíssimo eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E aí o Altíssimo parece que pega ele pelo pescoço e joga para lá. Dê um tempo aí com meu filho. Entendendo que a situação tá grave, a situação tá séria. E eu me despeço aqui, dizendo que estou muito triste com essa situação de Juarez e vou pedir ao Altíssimo por mim, por ele, por todos, porque ninguém sabe o que é que vão armar mais. A situação do prego já foi depois da situação do fogo, porque quando eu vi a do prego, que eu fui falar com o irmão falou, que uma pior que fizeram antes do prego. Então tudo isso, já levaram o Juarez para cadeia, invadiram a terra dele. Então o irmão estava me falando tanta coisa que ele está passando. E ele confiando nas pessoas que estavam, não, estou com você, na guerra que você vai, eu também vou. Elias e Eliseu, mentira. É Judas e Yahushua. Tá entendendo? Então, meus irmãos, forte abraço, firme na promessa com o Altíssimo Yahweh e buscando, porque eu estou mais do que certificado que Rassatan não está brincando, ele está com ódio, ele vai persistir até o dia que Yahweh der o basta. Eu sei que tem muitas pessoas dizendo, dá o basta, que já chega. Não aguento mais, é verdade. A gente não está aguentando mais. A gente não está aguentando mais. Caf já falava no passado, ó, eu sei que vocês estão tristes com várias tribulações, com várias aflições. E a Yahushua falou também, tenha bom ânimo, porque vocês vão ter muitas aflições no mundo. Mas quando eu venci, vocês também vão vencer. Daob Melef, ele falou também, muitas são as aflições do justo, mas o Altíssimo de todas ele livra. Então, vamos ficar firmes, porque a gente vai ter aflição. E essa aflição, a tendência é piorar. Como a galera fala, muita doença está aparecendo, o desemprego aumentando, vai aumentar também a tribulação contra os filhos do Altíssimo. E nós temos que estar firmes, porque eu estou vendo muita gente voltar, estou vendo muita gente recuar na área que eu moro, aqui da Bahia, Salvador, interior, região metropolitana, muita gente está recuando. E nós não podemos recuar, devemos ir para frente. Nem que a gente faça igual a Sansão, vá para o deserto e fique lá. Nem que a gente faça igual a Uliarro, vá para a caverna e fique lá, escondido lá. Mas não deixe Yahweh por nada. Vamos ficar firme, porque Yahweh vai perturbar de uma forma que a gente vai querer até largar, vai querer até se esmorecer, mas a gente tem que pensar em uma coisa, nós temos que entrar no reino do Altíssimo, nós temos que voltar para a nossa casa. E a forma de voltar para nossa casa é essa, porque Rassatan não vai voltar para casa. Ele foi que criou todas essas coisas aí, fez a gente sair de lá e vir parar nessa desgraça aqui. Então ele está lascado e Yahweh não vai dar uma oportunidade a ele, mas a minha, a você, ele dá. E é por isso que ele está com ódio, por isso que Satanás está com ódio. Viu? Forte abraço para todos e que assim seja.